Marcos 10, 46. Então eles vieram a Jericó, e enquanto Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, deixavam a cidade, um homem cego chamado Bartimeu, que significa filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada, mendigando. E quando soube que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam e disseram: fique quieto. Bem quer saber, foi isso que disseram a mim. Quando a minha vida foi tocada por Deus em 1976, a igreja que eu estava não acreditava nos dons do Espírito e ao que isso se referia, e que isso era referido na Bíblia como batismo no Espírito Santo. Eu estava tão animada porque Deus tinha tocado a minha vida e me encheu com o seu Espírito, e eu estava começando a operar nos dons do Espírito, e eu estava muito animada. Eu estava fazendo meu pequeno estudo bíblico em casa, todas as terças à noite. E os anciãos me chamaram. Os religiosos. E eles disseram: você vai ter que ficar bem quietinha ou sair da igreja. Bem, eu saí. Agora, olhar para trás, talvez eu tenha ficado um pouco tagarela demais, eu não sei, mas... sabe, se você está animado com Jesus, você está animado com Jesus? Eu queria que todos tivessem tudo aquilo que eu tinha. E tudo que sei é que ainda estou aqui. Eu não fiquei quietinha. Amém? Se você fica animado com Jesus, sua família vai te dizer para ficar quieto. Seus amigos te dirão para ficar quieto. Seu chefe no trabalho te dirá para ficar quieto. Vamos lá. Eu não estou dizendo que devemos ser insistentes e tentar enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. Mas quem consegue de verdade ser salvo e ficar quieto? Quando André foi chamado por Jesus, a primeira coisa que ele fez foi ir contar a Pedro. A Bíblia não diz: quando Cristo entrar em sua vida, fique quieto e não conte a ninguém. Bem sabe, a minha religião é uma coisa muito privada. Você pode me mostrar estas escrituras? Quando você é radicalmente salvo e sabe que vai para o céu e não para o inferno, que Jesus mudou a sua vida, não conte nada a ninguém. Eu acho que não. Por causa de como o mundo está hoje, metade dos cristãos tem medo de entrar em um restaurante e orar. Ouça, quando você for no restaurante, não precisa começar a gritar em voz alta suas orações, mas também não precisa agir como se você estivesse com dor de cabeça. Sabe, que tal dizer: obrigado, Jesus, pela minha comida? Você pode orar calmamente em sua mesa, mas você tem o direito de orar. E esta mensagem está ao seu redor, mesmo que você não esteja ouvindo nenhuma palavra. Fique quieto. Quietinho, não fale de Deus em público. Não diga a palavra Deus. Você pode deixar alguém ofendido. Sabe o que eu notei? Os incrédulos não se importam se estão me ofendendo.
Eu diria que talvez só precisamos agitar as coisas um pouco. E aqui, novamente, eu não estou falando sobre ser desagradável. Mas você não pode esconder quem você é. E nem esconder no que você acredita. Eu acredito em Jesus Cristo, que Ele morreu por mim, foi ressuscitado dos mortos e hoje está vivo. E eu acredito que a minha vida é inútil sem Ele. Totalmente inútil sem Ele. E eu não pretendo ficar quieta. E muitos o repreenderam e disseram para ficar quieto, mas ele gritou ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu amo estas duas próximas palavras. Então Jesus parou. Veja, esse tipo de fé radical pode parar Jesus. E ele vai voltar e olhar para você. Desça já daí, estou indo para sua casa hoje. Eu estou me divertindo muito hoje, isso deve ter sido legal. E Jesus disse, chame-o. E então eles chamaram o cego. Anime-se, levante-se, homem, ele está chamando você. E ele jogou sua capa bem longe. E deu um pulo e veio até Jesus. E ele foi embora enxergando. Amém? Uau! Mateus 19, versos 23 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil para alguém que é rico entrar no reino dos céus. E por que é assim? Por que seria mais difícil para alguém rico entrar no reino dos céus? Porque o dinheiro, as coisas, a posição e o poder, tudo isso tende a afastar as pessoas de Deus. Elas não precisavam agir assim, mas se elas não forem cuidadosas, elas podem escorregar em uma autossuficiência. E é tão incrível, quanto mais necessitados estamos, então mais tempo nós passamos com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas te serão acrescentadas. E novamente eu digo que é mais fácil para um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram muito surpresos. Bem, quem então pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse para o homem, isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Agora vamos pensar no camelo passando pelo buraco de uma agulha. Quando ouvimos isso, pensamos no buraquinho de uma agulha e um camelo bem grande tentando passar. E pensamos, bem sim. Então, se você é rico e está pensando, será que isso é bom ou não? Mas ele estava simplesmente fazendo uma analogia. E se você soubesse o que era esse buraco da agulha, provavelmente alguns sabem, entenderiam a moral da história. Os camelos eram carregados com mercadorias de outros países e eram trazidos para outras cidades, neste caso Jerusalém, com comida para as pessoas, itens que precisavam ser vendidos, utensílios domésticos e havia portões que davam para a cidade e um desses portões era chamado de buraco da agulha. Mas era um portão estreito. E a única maneira de um camelo conseguir passar por ele então deixe-me dizer, quanto mais coisas você tem, quanto mais dinheiro você tem, mais poderoso você é, mais famoso você é, então mais você precisa. Depois de ficar aqui 3 dias com todo mundo batendo palmas e me aplaudindo e achando que eu sou a melhor fatia do pão, eu preciso
Deus é você e eu sei o que eu sou. Sem você aqui. E eu estou espantada por você usar-me. Amém? Se você é o chefe ou supervisor onde você trabalha e você tem a oportunidade de ser uma bênção para as pessoas, isso não faz você melhor que elas, isso não significa também que pode menosprezá-las ou tratá-las como se não fossem importantes. E todas as noites, quando vai para casa, talvez às vezes durante o dia, você precisa ficar de joelhos em algum lugar e dizer: Deus, me ajude a lembrar que foi você que me colocou nesta posição e que você pode me derrubar mais rápido do que levou para eu chegar aqui. Bem, hoje eu estive ensinando sobre agitar a nossa fé e acreditar que com Deus todas as... Sabe, uma coisa é ter um problema de curto prazo, outra coisa é ter um problema de longo prazo pelo qual você ora e ora e ora e você simplesmente não consegue ver muita mudança. Também é difícil quando você tem um problema e você se mantém forte e experimenta a libertação de Deus e aí você começa a respirar melhor por um dia e aí vem outro problema e mais outro e depois outro. E eu particularmente gosto do que a Bíblia diz sobre o que Jesus disse no capítulo 4 de Lucas, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. E ali termina dizendo, e quando o diabo terminou o ciclo completo de tentações, ele foi embora esperando outro momento mais oportuno. Então, parece que há momentos em que o diabo não ataca só uma vez, mas ele vai atacar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Como no último fim de semana fizemos uma conferência da qual estávamos comentando antes do programa começar, quantas coisas estranhas nos aconteceram naquela conferência que foram tão problemáticas, sabe? Equipamentos não funcionavam e várias outras situações. Eu gostaria de dizer que se você está passando por algo realmente difícil hoje, precisado se manter forte há um longo tempo e você tem esse pensamento de que eu não consigo, é difícil demais. Então você é a pessoa com quem eu estou falando hoje, porque Deus quer que você saiba, Ele quer que você comece a pensar. Eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer, através de Cristo, que é a minha força. Eu sou mais forte do que eu penso que eu sou. Acho que todos conseguimos fazer muito mais do que o diabo gostaria que pensássemos que podemos. A verdade é que se você acha que não consegue, você não consegue. E se você acha que você consegue. Agora, obviamente, não conseguimos fazer o que queremos fazer só porque decidimos pensar que podemos. Mas seja o que for que Deus quer que façamos, qualquer coisa que seja a sua vontade para nós, qualquer uma das tarefas que recebemos dele, todos nós conseguimos fazer o que for preciso fazer. Nós temos várias moças aqui hoje do Ministério Mercy Home que nós apoiamos aqui em St. Louis. E todas vocês foram muito feridas de algum jeito, forma ou maneira. Ou qualquer que seja a sua situação, você teve a sua vida bagunçada e então o inimigo adoraria que você pensasse que nunca vai conseguir superar. Eu sei porque, por ter sido abusada pelo meu pai, uma das coisas com a qual eu me acomodei e aceitei e decidi, bem, quero dizer, eu vou me sair bem, mas eu sempre terei uma vida de segunda categoria. A minha vida nunca será o que ela poderia ter sido. Alguém já ouviu isso? Ah, a minha vida, se eu não tivesse feito isso, se eu ao menos... Sim, todos nós gostaríamos de voltar e fazer tudo perfeito. Mas a questão é que Deus ele pode pegar os piores erros que cometemos e fazer com que todos cooperem para o nosso bem. Eu posso ser honesta e dizer para vocês e para quem está nos assistindo em casa, porque Deus é Deus, e isto não faz nenhum sentido no natural, mas porque Deus é Deus, na verdade, o que aconteceu com você que foi ruim, se você confiar em Deus, você pode realmente se tornar uma pessoa melhor do que você teria sido se aquilo nunca tivesse acontecido. Então, Deus realmente quer que tomemos uma atitude positiva em relação às coisas, e isso é difícil. Quando você está sofrendo, tem um livro que eu escrevi que vamos oferecer
ou que pode já ter sido oferecido, dependendo de quando este programa for para a TV, mas ele fala sobre confiar em Deus. Sabe, é muito mais fácil escrever sobre confiança do que fazer isso quando precisamos fazer. Então, todos nós, não importa o que a Bíblia diz, não importa qual promessa esteja aqui, precisamos decidir acreditar. Ou nós acreditamos, ou nós duvidamos. E a Bíblia nos diz claramente que todas as coisas que Deus quer que tenhamos vêm através do crer. Então, você é mais forte do que você pensa que é. Vamos dizer isso? Eu sou mais forte do que eu penso que eu sou. Mais uma vez, eu sou mais forte do que eu penso que eu sou. E sabe, eu sou muito a favor de se fazer confissões positivas e verbalizar sua fé. Então, eu encorajo a todos vocês, especialmente se estiver passando por um momento difícil, toda vez que vier o pensamento, eu não consigo, isto é demais para mim, você deve dizer em voz alta, se você puder dizer onde você estiver, eu sou mais forte do que eu penso que eu sou, e eu posso fazer o que for preciso fazer através de Cristo, que é a minha força. Talvez você esteja lidando com uma doença de longo prazo ou venha tendo dores pelo seu corpo há um bom tempo, talvez sejam situações financeiras, talvez uma situação de relacionamento, sabe? Eu posso garantir que Deus não permitirá que venha sobre você mais do que possa suportar, mas em todas as tentações Ele sempre proverá uma saída. A Bíblia Amplificada diz que Ele nos fornece um escape para um lugar seguro. Eu gosto disso. Então, qualquer coisa que passemos, se confiarmos em Deus. Agora, nada disso funciona se não confiarmos, mas se confiarmos em Deus e fizermos o melhor que sabemos fazer para aprender e crescer espiritualmente, então podemos ficar confiantes de que Deus nunca vai permitir vir mais do que podemos suportar. E então, quando você pensar, eu não aguento mais, uma outra coisa boa a se dizer é, eu não vou receber mais do que eu possa suportar. Deus me prometeu. Em vez de pensar, eu não aguento mais um dia, você pode dizer, bem, eu prefiro não ter isso por mais um dia, mas independente disso, eu posso suportar. Então, Filipenses 4,13, uma escritora muito familiar. Eu posso fazer todas as coisas que Ele me chamou para fazer. Através de Cristo, que me fortalece e me capacita para cumprir o seu propósito, e eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo Jesus. Eu amo esta parte do versículo amplificado. Eu estou pronto para qualquer coisa, posso todas as coisas, através dele que enxerta força interior em mim. Não é maravilhoso? Estou pronta para qualquer coisa, posso fazer qualquer coisa. Eu acho que é sábio pensar nisso antecipadamente. Acho que é sábio pensar nisso regularmente, e assim você fica preparado para o que pode vir. Você realmente é capaz de coisas incríveis, mas se você não acha que você é, então você vai permitir que os desafios te derrotem. A minha mãe nunca tratou das situações em nossa casa quando eu era criança. O meu pai abusava sexualmente de mim, ele era muito ruim com ela, ele batia nela diariamente. Costumava chegar bêbado em casa e ele batia nela e batia, e ela sabia o tempo todo que ele tinha outras mulheres e ela nunca lidou com isto. E foi a coisa mais difícil do mundo para mim eu entender por que ela era tão passiva e por que ela permitia que ele a maltratasse tanto. E ela nunca se desculpou comigo até 30 anos depois de eu ter saído de casa aos 18 anos de idade. Foi quando ela finalmente disse, eu sinto muito pelo que eu deixei seu pai fazer com você, e foi isso que ela disse. Ela me disse, eu pensava que eu não poderia sustentar você e o seu irmão. Eu não achava que eu conseguiria cuidar de vocês, vivendo sem ele, então deixei acontecer. O que teria acontecido se ela pensasse que conseguiria? Veja, o próprio pensamento dela a derrotou. Temos que ter muito cuidado com o que pensamos quando deitamos em nossa cama à noite. Eu acho que o que pensamos, especialmente logo quando nos levantamos pela manhã, é muito importante. Acho que nós temos que, pelo menos para mim, acho que o inimigo já faz o ataque na minha mente no início da manhã, sabe? Às vezes até antes de eu colocar os meus pés no chão. E então, uma das coisas que você pode fazer logo no início da manhã é dizer, eu vou ter um bom dia. Seja o que for que eu precise lidar hoje, eu posso lidar com isso, porque Deus está comigo e não permitirá mais do que eu possa suportar. Então, se você se acha forte, você será forte. Nós preferimos não ter problemas e nem desafios.
Esta certamente seria a minha primeira oração. Deus, eu adoraria não ter problemas hoje, mas acho que todos sabemos que há poucos dias que são assim na realidade. Então temos que... Não quero que soe mal, mas temos que nos endurecer um pouco. Temos que ter certeza de que nós não somos cristãos covardes e chorões, que tudo o que fazemos é orar para que Deus faça tudo desaparecer e somos derrotados por qualquer coisinha que aparece. Agora, 2 Coríntios 12, 8 e 9 é um bom exemplo disso, de não querer ter problemas. E era Paulo, apóstolo Paulo, que tinha o que a Bíblia chama de um espinho na carne. Não sabemos bem o que era isso, sabe? Se era uma pessoa que o irritava, se era algum tipo de doença que ele tinha de lidar, mas, sabe, não importa que pacote de problemas venha, problemas são problemas, não é mesmo? E cada um de nós, sabe, sempre podemos dizer às pessoas, eu digo, e isto é algo bom a se dizer, que, sabe, quando você está tendo problemas, tem sempre alguém que está pior do que você. Bem, isto é verdade, isto é bom, mas isto não significa que o seu problema, ele não seja realmente tão importante para você. E Deus sabe disso. E Ele quer te ajudar. E por 3 vezes Paulo disse, eu clamei ao Senhor e eu busquei a Ele, e eu implorei para que Ele me livrasse disso. Acho incrível que Paulo tenha entendido depois de 3 vezes. Tem coisas que eu estou orando por elas há anos. Oh, Deus, resolve isso para mim. Então, Deus disse, a minha graça te basta, ela é suficiente contra qualquer perigo e te capacitará para que você lide com este problema com maestria. Noutras palavras, Deus está basicamente dizendo, eu não vou remover isso, mas eu vou te dar a graça suficiente para passar por isso e passar com uma boa atitude e com um sorriso no rosto e ainda estar pronto para ajudar outras pessoas. Se você for como eu quando tem um problema, é muito fácil se entregar e não fazer absolutamente nada além de pensar naquilo que você está passando, e esta é uma das piores coisas que podemos fazer. Ele diz, porque a minha força e o meu poder são aperfeiçoados nas suas fraquezas. Paulo aparentemente entendeu isso logo depois. Ele disse, ok, vou dar glória pelas minhas fraquezas e minhas enfermidades. Eu ainda não cheguei ao ponto onde dou boas-vindas aos problemas, mas eu sou encorajada nesta escritura. Sabe, algumas escrituras maravilhosas sobre como Deus nos fortalece. Eu quero te encorajar a todos os dias de sua vida a depender de Deus para te dar a força que você precisa. Você não pode ser forte apenas. Você tem que depender de Deus para ser forte através de você. Eu nem oro mais, Deus, me dê força. Eu digo, Deus, você é a minha força. Ele é a nossa força. Quero compartilhar 4 escrituras rapidamente. Salmo 119, 28. A minha alma está cansada de tristeza. Fortaleça-me, ó Deus, de acordo com a sua palavra. Isaías 40, 29. Ele dá força aos cansados e aumenta o poder dos fracos. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles voarão em asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles andarão e não se fatigarão. Efésios 6:10. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor, sejam capacitados através da sua união com Ele, significa através da sua intimidade, do seu relacionamento com Ele. Nós recebemos forças de Deus quando passamos tempo com Ele diariamente. Eu recomendo fazer isso bem cedo. Quero dizer, ainda que você ache que só consegue fazer isso por apenas 5 minutos, levante-se antes de fazer qualquer outra coisa. Passe algum tempo com Deus. Deixe-o saber que você precisa dele, que você nem sequer ousa imaginar que pode ter um dia de sucesso sem ele. Receba a força dele. E sabe, eu amo a honestidade do salmista Davi. Esta é uma das minhas favoritas, Salmo 22, 19. Não se afaste de mim, ó Senhor. Ó, minha ajuda, se apresse para socorrer-me. Eu amo o que ele diz. Deus, apressa-te em ajudar-me. Não demore muito, Senhor, em se ocupar em ajudar-me agora. Bem, aqui está uma história que eu acho que vai provar o meu ponto. É uma história sobre um jovem que perdeu o emprego e todo o seu dinheiro. Ele estava sentado no banco do parque, se sentindo muito deprimido e sem esperança, quando um senhor idoso reparou e perguntou por que ele estava tão triste. O homem lhe contou a sua história e, imediatamente, o senhor tirou o talão e fez um cheque para o rapaz e disse, eu vou visitá-lo neste mesmo dia, neste banco do parque, daqui a 1 ano, e até lá você terá conseguido dinheiro suficiente para que possa me pagar de volta. E quando ele abriu o cheque, ali estava escrito $500 mil e estava assinado John Rockefeller,
que na época era considerado um dos homens mais ricos do mundo. O homem colocou o cheque no cofre, embora ele não tenha descontado. Isto lhe deu confiança para acreditar que ele já não precisava ter medo de recomeçar. Então, isso é interessante. Ele não descontou o cheque. Mas aquilo lhe deu confiança de que o cheque estaria lá quando ele precisasse. Então, isto se relaciona muito com o nosso relacionamento com Deus. Ele disse: eu estarei sempre com você, eu nunca te deixarei nem abandonarei, eu serei a sua força, não permitirei mais do que possa suportar, você pode todas as coisas através de mim. E então é como ter aquele cheque no banco. E não importa o que apareça no caminho, se precisarmos de uma ajuda extra, nós vamos poder receber isso de Deus. O homem começou a fazer negócios novamente e a ganhar dinheiro, sempre sabendo que ele tinha o cheque no cofre, caso precisasse. E um ano se passou e ele já tinha muito dinheiro e ele estava ansioso para devolver o cheque para o homem que o ajudou. E ele voltou para o mesmo parque, se sentou no mesmo banco e esperou. Logo ele viu o senhor idoso se aproximando, porque ele sempre caminhava no parque todos os dias. Mas parecia que havia uma enfermeira com ele. O idoso parecia não reconhecer o jovem que estava segurando o cheque original, tentando devolver a ele. E a enfermeira pegou o cheque, olhou para ele e disse: oh, isso não é bom. Ele fica confuso a maior parte do tempo e muitas vezes pensa que é John Rockefeller. E o jovem conseguiu ser bem-sucedido porque ele acreditava que ele tinha o que ele precisava no banco e que ele poderia usá-lo a qualquer momento. Então ele realmente não tinha mais dinheiro do que antes, mas achava que tinha. E porque ele achava que tinha, ele reagiu de uma maneira confiante, provando que, sabe, Deus colocou tantas habilidades em nós. Eu acho que nenhum de vocês tem ideia de quanta habilidade você tem. Uma habilidade dada por Deus, ordenada por Deus dentro de você. E mais uma vez, eu sei que alguns de vocês estão sofrendo muito e talvez sua dor tenha sido tão dura que você se sente muito confuso. E sabe, se você não conseguir absorver nada do que eu estou dizendo hoje, além disso, eu quero que você se lembre de que você é mais forte do que você imagina que é e que você pode fazer o que você precisar fazer, porque, quer saber? Você tem um cheque no cofre. Você tem isso aí. Jesus está em você, Ele é por você, Ele está com você. Ele disse: eu nunca te deixarei, nem abandonarei. Então podemos viver livremente, podemos sair e tentar as coisas, nós não precisamos ter medo do fracasso. Acredite que você consegue e você será capaz. Em Números capítulo 13, é um relato absolutamente maravilhoso de algo que aconteceu com os israelitas. E na verdade é Números 13, do 27 ao 33. E apenas para te situar, os israelitas estavam prontos para cruzar a fronteira para a Terra Prometida e eles ouviram falar sobre a Terra Prometida, de como ela era maravilhosa e então havia 12 homens selecionados para entrar lá e espiar a terra, indo antes do resto do povo, e eles foram espiar a terra para ver se aquela terra era realmente tão boa quanto todo mundo dizia que era. Bem, então, quando eles voltaram, 10 tinham um relatório muito ruim e só 2 tinham um bom relatório. Aqui está o que os 10 disseram para Moisés. Bem, nós fomos à terra para a qual você nos enviou e certamente ela mana leite e mel, e aqui está o fruto. E sabe, o fruto da terra naquela época era tão grande e tão bom que eles tiveram que carregar um cacho de uvas penduradas em uma tora de madeira que era colocado nos ombros de 2 homens. E é assim o bom plano que Deus tem para nós. Então eles disseram: é isto mesmo, naquela terra mana leite e mel, e aqui está o fruto, mas... E honestamente podemos parar aqui, porque esta é a história da nossa vida. Mas, bem sim, parece bom, mas... Eu sei que funcionou para você, mas... Bem, eu gostaria de tentar, mas... Nós sempre temos uma razão para não achar que aquilo vai funcionar para nós. Mas as pessoas lá dentro são fortes, muito grandes e há gigantes na terra. Deixe-me dizer algo. Se você realmente conhece a Deus e conhece sua palavra, você é um assassino de gigantes. Você não tem que ter medo de gigantes. Sabia que todos temos algo acontecendo na nossa vida?
Talvez não hoje, mas em momentos diferentes que achamos que seja maior do que nós, mais do que podemos suportar, mais do que nós aguentamos. E então, eles continuam dizendo, os dois, que eram Josué e Caleb. Caleb acalmou o povo diante de Moisés e ele disse, vamos subir de uma vez, pois somos capazes de conquistar. Aqui você tem 10 pessoas que disseram, não podemos fazer isso. Os problemas são maiores do que nós. Mas aqui tem 2 pessoas que disseram, nós podemos. Se acalmem. Não sejam negativos. Pare de dizer que não conseguem. Eu amo isso. Ele disse, vamos subir de uma vez e fazer isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes nós temos um problema diante de nós e Deus está nos encorajando a seguir em frente, mas nós insistimos naquilo, olhando para os gigantes o tempo todo e pensamos muito sobre o que poderia acontecer e tudo o que aconteceria e talvez até mesmo coisas que tentamos fazer no passado que não funcionaram. E então Caleb estava sendo liderado pelo Espírito de Deus, e ele tinha aquela sensação, porque Deus é poderoso e ele conseguiria. E ele disse, não vamos esperar, vamos subir agora mesmo. Às vezes você precisa se mover quando sente que tem confiança, e sente que tem coragem, e não apenas continuar adiando e adiando e adiando. Alguém pode dizer amém? Mas os seus companheiros disseram, não somos capazes. Eles são mais fortes do que nós, são maiores do que nós. E assim eles trouxeram um relatório maligno da terra que tinham ido espiar aos israelitas, dizendo, a terra que fomos espiar é uma terra que devora os seus habitantes, e entre as pessoas que nós vimos, há gigantes. Último verso, aí vem ele. Lá nós vimos os gigantes, os filhos de Anak, que vieram dos gigantes, e éramos à nossa vista como gafanhotos, parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos diante deles. Entendem isso? Os gigantes não eram o problema deles, era a maneira como eles olhavam que era o problema. Nós éramos como gafanhotos, e assim nos tornamos à vista deles. Quer saber, se você não tiver confiança, as pessoas ao seu redor não terão confiança em você. Eu mesmo experimento isso, até mesmo ao tentar trabalhar com pessoas. Se estou trabalhando com alguém que não tem confiança, isso me faz sentir que eu não posso confiar nela também. Mas se eu tenho alguém que é confiante, que pelo menos vai, sai e tenta as coisas, as pessoas que são humildes sabem que precisam de Deus para fazer. E ainda que não sejam qualificadas no natural, isso me faz acreditar nelas, porque elas acreditam em si mesmas. E então o que você pensa de si mesmo é muito importante. Deixe-me dizer, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E você tem que ter cuidado se teve um passado difícil, para que você não se veja como uma vítima. Eu não uso essa terminologia, eu sou uma vítima de abuso sexual. Eu não sou uma vítima, eu sou mais do que vencedora. Eu sou uma nova criatura em Cristo e você também é. Então, como você se vê? Você se vê como uma pessoa fraca? Se vê como incapaz ou incapaz? Você acredita que o seu passado precisa sempre afetar o seu futuro? Você acredita que Deus te ama? Você acredita que você é especial? Talvez toda a sua vida você tenha sido tratado como último em tudo. Talvez você tenha irmãos e parecia que a sua mãe e o seu pai sempre favoreciam mais os outros filhos do que você. Talvez você tinha dificuldades em aprender na escola e você sempre tinha as piores notas. Talvez você sempre era o último a ser escolhido para o time quando estava praticando esportes na escola. Talvez tenha sido rejeitado, tenha sido abusado, talvez abandonado. Mas deixe-me dizer algo. Você é especial. E Deus tem um plano para a sua vida. E não há nada que você tenha passado que você não possa se recuperar, porque você é mais forte do que você pensa que você é. Amém? Parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você não pode ir além se você não enfrentar isso. Caso contrário, você estará fugindo de si mesmo a vida inteira. Alguns de vocês ainda têm tanto medo de que alguém descubra o que você fez no passado, mas se eu fosse você, eu encontraria um amigo confiável e contaria. Porque são os nossos segredos que nos deixam doentes.
vamos começar ali no versículo 22. Mas ele levantou na mesma noite e levou suas 2 esposas e suas 2 servas e seus 11 filhos, e eles atravessaram o val do Jaboque. E então ele os pegou e enviou-os pelo ribeiro, e também enviou tudo aquilo que ele tinha. Eu gosto de imaginar, isso era como se ele tivesse chegado a um ponto em sua vida onde ele não estava disposto a continuar mais como ele era, sabe? Eu me pergunto se há alguém aqui que não está disposto a continuar mais do jeito que você é. Seja o que for que isso signifique para alguém, é como se eu tivesse dito o suficiente: eu não quero viver desse jeito mais. Eu não quero viver sem paz na minha vida. Eu não vou simplesmente viver como, eu não vou apenas passar pela vida, eu vou aprender como desfrutar minha vida. Seja qual for a vitória que você está procurando de Deus, você deve estar determinado a obtê-la. Isso não pode ser algo frouxo. Você deve estar determinado que se alguém pode ter o melhor que Deus tem para oferecer, você pode. E assim, eu pessoalmente gosto do fato de que ele diz que ele foi para aquele leito do rio, eu acho, e diz que ele enviou, ele se afastou de tudo que ele tinha. Ele estava pronto para enfrentar o problema. Às vezes você tem que ser assim, ser como, não importa o que isso me custar, eu estou me afastando de tudo e eu vou descobrir o que vai ser necessário para corrigir isso na minha vida. Eu estou lhe dizendo, se você for sério o suficiente, todos aqui podem ter toda a vitória que poderiam querer, mas você não pode apenas pensar que você vai conseguir algum progresso por drive-thru. Hoje podemos obter tudo por meio do drive-thru. Você pode dirigir e obter absolutamente tudo, mas com Deus você terá que lutar. Então, verso 24, Jacó ficou sozinho e um homem aqui com H maiúsculo, que significa que esta era uma aparência de Jesus, que veio na forma de um anjo, o anjo do Senhor. E diz que ele lutou com ele até o amanhecer. Alguém aqui já lutou com Deus? Claro que sim. Então, quando o homem viu que não poderia prevalecer contra Jacó, ele tocou a articulação de sua coxa e a coxa de Jacó foi deslocada quando lutou com ele. E então ele lhe disse, este anjo do Senhor disse a Jacó, deixe-me ir, porque o dia já desponta. E Jacó lhe disse, eu não te deixarei ir se você não abençoar a mim. Você vê isso? Quero dizer, isso é que é uma tremenda ousadia. Após o modo como ele tinha vivido e o que ele tinha feito, ele determinou que ele estava certo com Deus e ele estava lutando com Deus e ele simplesmente diz a Deus, eu não vou desistir, eu não vou deixar você ir embora, essa coisa será corrigida e terminada, eu não vou deixar você ir a menos que você me abençoe. Agora ouça. E então o homem perguntou, o homem sendo o anjo do Senhor, qual é o seu nome? E no choque da compreensão da pergunta, sussurrou Jacó dizendo, meu nome é Jacó, e a Bíblia Amplificada nos diz o que significa Jacó. Suplantador, intrigante, maldito, trapaceiro. E agora então, neste momento aqui, Deus está fazendo com que ele enfrente quem ele era. Isso aqui é como um tipo de arrependimento. Deus já sabia qual era o nome dele, não precisava perguntar qual era o nome dele, mas ele queria que ele confessasse. Ele queria que ele tirasse isso dele e enfrentasse isso. Quer saber? Você não pode ir além se você não enfrentar isso. Caso contrário, você vai estar fugindo de si mesmo sua vida inteira. Alguns de vocês ainda têm tanto medo de que alguém descubra o que você fez no seu passado. Mas se eu fosse você, eu encontraria um amigo confiável e contaria. Porque são os nossos segredos que nos deixam doentes.
O que nos adoece é tudo que achamos que devemos esconder, de que temos medo de falar e contar a alguém. Eu teria uma grande conversa com Deus a respeito disso, procuraria alguém em quem eu pudesse confiar e contaria a ele: olha, eu quero te dizer o que eu fiz no meu passado. Então você poderá começar a se alegrar realmente com o que Deus fez por você. Agora veja o que acontece. O poder do arrependimento. E então o anjo disse a ele: o seu nome, ele já não deve ser mais Jacó, usurpador, mas Israel, príncipe de Deus. Porque você lutou com o poder de Deus e com os homens e você prevaleceu. Eu sempre gosto de dizer que de alguma forma Jacó ficou manco por isso. Ele saiu mancando, mas com a bênção dele. Sabe o que acho que isso significa? Eu acho que todos podemos ser um pouco mancos na nossa vida por alguns dos pecados do nosso passado, mas isso não importa. Eu seria honesta com você. Eu acredito que Jesus me curou completamente do meu passado, mas existem coisas com as quais eu ainda tenho que lidar de tempos em tempos e provavelmente haja algumas coisas que... Sabe, eu apenas quero dizer, eu não sei o que estou perdendo por não ter tido um pai, sabe? Eu não sei o que estou perdendo por nunca poder sentar no colo do meu pai e realmente sentir-me como uma garotinha especial. Eu não sei o que eu estou perdendo com isso, mas o ponto é que eu posso ser um pouco manca, mas eu estou mancando com as minhas bênçãos, amém? Jesus! Próximo verso. Agora, na verdade, existem 3 versículos que eu quero juntar aqui. Eu quero começar dizendo que eu acho que uma das coisas mais incríveis sobre o nosso relacionamento com Deus é que se você o ama e você confia nele. Agora, eu não disse se você comportar-se perfeitamente. Eu não disse se você nunca cometer erros. Eu não disse se você vai à igreja todos os domingos e nunca perde nada. Se você lê toda a sua Bíblia 3 vezes por ano. Eu disse se você confia em Deus e se você o ama. Então não importa o que aconteceu ou o que está acontecendo, Deus irá pegar isso e transformar de alguma forma em algo para o seu bem. Agora, cara, para mim, essa é uma das coisas mais empolgantes sobre o nosso relacionamento com Deus. Isso não significa que vai ser gostoso, não significa que vamos gostar de algumas das coisas que nós temos que passar. Não significa isso, mas eu não sei como ele faz isso. Deus pode pegar uma coisa ruim. E talvez a gente nunca consiga dizer que isso é bom. Mas então, de alguma forma, Deus pode milagrosamente trabalhar com essa coisa e ele pode nos tornar uma pessoa melhor. Sabe, se você não tirar mais nada de um problema, pelo menos você vai ter mais compaixão e vai se comportar de forma diferente quando alguém te disser o seu problema. Alguma vez você já tentou falar sobre o seu problema com alguém que não tem nenhum? Cara, eles são tão rápidos em dizer, bem, eu faria isso, eu faria aquilo, e parece tão simples para eles. E você quer que alguém diga, oh meu Deus, eu sei o que você está passando, eu sei o quanto isso é difícil. Então é bom dizer-lhes o que Deus pode fazer por eles, mas não há nada pior do que alguém que não tem compaixão. Tudo que eles podem dar é uma escritura. Não seja esse tipo de cristão, sabe? Às vezes, alguém precisa de você para chorar com eles. Às vezes, eles precisam de você apenas para entendê-los. Todo mundo que vem buscar ajuda nem sempre quer uma resposta. Às vezes, eles só querem que você os entenda. Você ouviu o que eu disse? Nem todo mundo que vem até você quer uma resposta. Eles não querem um sermão, eles querem apenas que alguém entenda o que eles estão passando. E a melhor maneira que eu conheço de ter uma carga de compaixão é ter passado por isso você mesmo. E eu vou ser honesta com você, se você quiser ser muito usado por Deus, você terá que ter muita compaixão, significa que terá que ter alguma experiência. Fico feliz que esteja sorrindo.
Eu sei que coisas trágicas aconteceram com as pessoas. Quero dizer, eu sei que você provavelmente está pensando bem, você sabe. Me aconteceu isso e aquilo, e como você pode dizer que Deus pode tirar algo de bom disso? Eu não sei como Ele faz isso, mas eu sei que Ele o faz e o amamos e confiamos nele. E obviamente isso inclui uma atitude decente, tipo, não entendo isso, Deus, mas eu confio em você e eu acredito que você pode transformar isso para o meu bem. Seja o que for que você esteja passando ou o que quer que tenha passado no passado, se você nunca fez isso antes, eu quero que você comece a acreditar hoje que Deus pode pegar esta coisa e Ele pode tirar o bem disso para a sua vida. Este é um dia feliz. Amém? Tudo bem, Gênesis 50:20. Não vou contar toda a história de José, a maioria de vocês conhece, digamos apenas que ele foi cruelmente tratado pelos seus irmãos. Eles odiaram a ele, eles venderam José para comerciantes de escravos. Uma série de coisas ruins aconteceram como resultado disso. Ele terminou na prisão por muitos anos por algo que ele não tinha feito. Todo esse tempo ele continuou confiando em Deus. Então havia uma fome na terra. Ele estava encarregado de todos os alimentos. É incrível como essa pessoa aqui pode machucar você, mas se você confiar em Deus, Ele pode realmente promover você. Ele é um Deus de justiça. E então, houve uma fome na terra, e então seus irmãos vieram buscar comida, e eles tiveram que passar por José para obtê-la, mas eles não sabiam que era José. E você sabe, Deus o mudou tanto que os seus irmãos não o reconheceram. Eu te digo, provavelmente algumas das pessoas que abusaram de mim também não me reconheceriam hoje. Amém? E Deus está fazendo a mesma coisa em sua vida. E então, quando eles perceberam que era José, então ficaram com medo e pensaram, bem, não há como dizer o que ele vai fazer conosco agora, ele tem a chance de vingar-se de nós. E veja o que José disse a eles, Gênesis 50:20. Quanto a vocês, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem, fazendo com que muitas pessoas sejam mantidas vivas, como hoje se vê. Em outras palavras, Deus usou essa terrível situação, essa cruel situação, para poder colocar José em um lugar onde ele pudesse realmente usá-lo, então, para ajudar a nação inteira, quando chegou o tempo e a hora certa. Deixa eu te dizer, talvez você esteja num lugar agora onde sente que está indo na direção totalmente errada. I want you to my arms forever. With so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most beautiful things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Sua vida, sabe? Talvez não tenha sequer ideia de que esta é a rota exata que você precisa para chegar onde você quer chegar e simplesmente não entende como você está indo por aí. Vamos lá? Atos capítulo 7, verso 9. Eu amo isso. E os patriarcas, filhos de Jacó, fervendo de inveja, ódio e raiva, então venderam José como escravo ao Egito, mas Deus... Essas são duas das minhas palavras favoritas na Bíblia. Mas Deus... Não importa o que qualquer outra pessoa fizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu devo temer? Eles fizeram todas essas coisas com ele, mas Deus estava com ele.
Eu vou te dizer a verdade, você nem precisa saber o que Deus vai fazer, sabe? Desde que você saiba que Ele está com você. Eu não conheço o caminho que você terá que percorrer para chegar onde Deus quer que você esteja, mas se você continuar amando a Ele, continuar confiando nele, Ele vai levar você a um lugar que vai deixar você literalmente de queijo caído. E é claro, Romanos 8:28 vai junto com isso. Estamos seguros e sabemos que Deus, sendo um parceiro no seu trabalho, faz com que todas as coisas cooperem e se encaixem no plano para o bem. Daqueles que o quê? Amam a Deus e querem a sua vontade. Simples. Ame a Deus. Uma das primeiras coisas, provavelmente a primeira coisa que eu digo todas as manhãs, quando eu acordo é: eu te amo, Senhor. Eu vou te dizer, se você simplesmente ama Jesus, isso ajuda muito, 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 muito a cuidar de todo o resto, sabe? Eu te amo, Senhor. Eu te amo. 100 vezes por dia, diga a Ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo, 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 eu te amo. Isso praticamente diz tudo. Agora, estas são as coisas que eu compartilho com você. Estas são algumas das escrituras que têm sido não apenas como uma pequena e bela escritura, mas esses são alguns dos ensinamentos dessas escrituras que foram absolutamente transformadores para mim. Eu quero que eles impactem você de tal maneira que você se lembre de que Deus não faz acepção de pessoas e o que Ele faz por outra pessoa, Ele fará por você também. Tudo bem. A próxima coisa da qual eu quero falar é sobre o Salmo 27, 4-8. E algo que sempre digo é que talvez, se eu tivesse que escolher entre as escrituras algumas que realmente mudaram a minha vida, estas estariam lá. Os versos 7 e 8 realmente representam muito para mim. E sabe, quando nascemos de novo, esse é o maior e mais importante evento de nossas vidas. E quando você entrega totalmente sua vida para Deus e você está cheio do seu espírito, nossa, isso é como uau! Cara! E então o que essa escritura está dizendo foi, na verdade, até mesmo, de alguma maneira, tão grande para mim, não mais como um novo nascimento. Mas eu tive que aprender essa lição importante. Você tem que aprender essa importante lição também, antes que Deus possa fazer por você tudo aquilo que Ele quer fazer. É exatamente isso. Então ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Buscar é uma palavra poderosa, significa ir atrás com todas as suas forças. E o que é que você está buscando na vida? Obviamente Deus, ou você não estaria aqui hoje de manhã, mas felizmente, por causa do Ministério da TV, eu não estou conversando apenas com esse lugar cheio de pessoas. Eu tenho o privilégio de falar com pessoas de todo o mundo e eu pergunto: o que você está buscando de todo o seu coração? Talvez você precise responder essa pergunta: o que você está buscando com todo o seu coração? Seria mais dinheiro? Ou uma promoção no seu trabalho? Ou mais isso, ou mais aquilo, ou talvez mais popularidade? Mas veja, isso está desaparecendo e não vai estar por aqui por muito tempo mais. E quando acabar, só haverá Deus. Então é hora de ter certeza de que você tem um bom relacionamento com Ele. Então, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei e procurarei com insistência, requererei, que eu possa viver na casa do Senhor e em sua presença todos os dias da minha vida, para olhar e contemplar a bondade, a doce, atrativa e encantadora beleza do Senhor e meditar, considerar e inquirir no seu templo. Agora, eu tenho que parar e dar-lhe um pouco de informação sobre por que isso foi tão importante para mim. A maioria de nós, quando aprende a confiar em Deus, e não sei se há alguma maneira de evitar isso, a maioria de nós, quando aprende a confiar em Deus, nós começamos a confiar pelo que nós queremos. Nós começamos a confiar nele para resolver todos os nossos problemas. Nós oramos sobre esses problemas e estamos sempre atrás de Deus para mudar essa pessoa, para que possamos ser felizes, ou mudar essa circunstância para que possamos ser mais felizes. Dê-me um trabalho melhor, dê-me mais dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso, eu quero.
E para a maioria de nós, nossa lista provavelmente é bastante longa. E então, sabe, na verdade o que nós realmente queremos são os presentes de Deus. Presents. Sim, você sabe do que eu estou falando? E para ser sincero, ele nos deixará fazer isso por muito tempo, porque ele está estabelecendo um relacionamento conosco, sabe? Ele está nos mostrando que ele é bom, que ele quer cuidar de nós, que ele quer fazer coisas por nós. É da mesma forma que tratamos nossos filhos quando são pequenos. Mamãe e papai fazem tudo, o garoto apenas recebe. Eles não ficam satisfeitos por muito tempo, eles querem outro brinquedo, outra coisa nova, mas são crianças, nós entendemos isso. Mas você sabe, chega um momento em que seus filhos chegam a uma certa idade em que você não está gostando muito disso mais. É como, ei, eu gostaria que você fizesse algo por mim. Eu gostaria que você simplesmente parasse por algum tempo apenas para ver-me, sem ser porque você quer algo de mim. Vamos lá. Ei, pessoal, tem alguém em casa hoje? E então eu estava seguindo, eu tinha meu pequeno ministério e era muito pequeno, mas ele até que estava crescendo um pouco e eu estava infeliz na maioria das vezes, sempre tinha um problema com isso, com aquilo outro. E Deus, se você fizesse isso, eu seria feliz, se fizesse aquilo, eu seria feliz, se fizesse isso também, eu seria feliz. E Deus simplesmente me fez entender isso. Antes de tudo, todos precisamos passar tempo com Deus. Sabemos que precisamos passar tempo de qualidade com Deus. E nós sabemos disso, mas o diabo luta com as pessoas nisso mais do que qualquer outra coisa. Ele prefere que você vá à igreja 3 vezes por semana do que passar uma meia hora por dia com Deus, só você e ele. E então eu estava ocupado no ministério e, sabe, eu estava fazendo minhas coisas e eu estava feliz porque estava trabalhando para o Senhor. O problema era que eu não estava passando tempo com ele. E esse deve ser o alicerce, o fundamento de qualquer pessoa que deseja ter uma vida realmente poderosa e bem-sucedida. Você não pode aguentar o que vem contra você quando você é uma pessoa poderosa, se você não tem um relacionamento realmente forte com Deus para voltar o tempo. Porque eu posso garantir a você que se você quer ser bem-sucedido, quanto mais bem conhecido você é, então mais o diabo virá contra você. E se você não souber que só Deus pode ampará-lo, isso irá destruí-lo. Alguns dos versículos das Escrituras que compartilhei com você hoje realmente ajudaram a mudar a minha vida. E eu espero que você estude a palavra de Deus e encontre escrituras próprias que tenham um grande... Ele vai prover. Como você cuida de si espiritualmente? Bem, é realmente muito simples. Se você quer permanecer espiritualmente forte, tem que se alimentar da palavra diariamente. E não há desculpas para não fazer isso, sabe? Tem muitas maneiras diferentes de se alimentar com a palavra. Deus facilitou as coisas para nós, então você pode ouvir enquanto faz outras coisas, você pode fazer download, você pode baixá-la. Quero dizer, é bem simples. Passe tempo com Deus. Ore no decorrer do dia, em vez de se preocupar com as coisas, ore por elas. Seja consciente e atento ao quanto Deus ama você. E observe. E espere que Deus
faça algo incrível por você. Eu acho que Deus faz tanto por nós e nós nem notamos isso. Nós apenas achamos que é um ops ou um acidente ou, sabe, o que quer que seja. Eu mantenho um caderno e escrevo nele as coisas que eu vejo Deus fazer por mim. Deus nos criou porque Ele queria alguém com quem ter comunhão. Então, fale com Deus sobre tudo e qualquer coisa. Ser grato é uma das maneiras de permanecermos fortes espiritualmente. Ser grato vai te deixar mais feliz. Sermos gratos certamente deixa Deus feliz. Você não acha que Ele se cansa de ouvir as pessoas murmurar, reclamar, resmungar o tempo todo, sabe? Depois de todas as coisas boas que Ele fez por elas. A palavra de Deus é a sua comida espiritual. Jeremias disse, quando suas palavras vieram, eu as comi. E elas eram a alegria e o deleite do meu coração. Meditar na palavra de Deus é como mastigar a comida. É como... O que significa meditar na palavra de Deus? É pensar numa escritura várias vezes e talvez querer pegar cada palavra de uma escritura e pensar tanto nela, como se você pegasse o Salmo 139, sobre como Deus te criou, como foi maravilhosamente formado, e pegasse cada uma dessas palavras e só pensasse nelas. Sabe, lemos a Bíblia, mas o que realmente aprendemos com ela às vezes, porque às vezes temos esse pensamento religioso de que mais é melhor. E ficamos muito orgulhosos de nós lermos 6 capítulos por dia. Mas que diferença isso faz se você não tiver entendido nada? Deus prefere que você leia um versículo e aprenda algo dele do que ler toda a Bíblia todos os dias. Confessar seus pecados te mantém forte espiritualmente. Não esconda o pecado. Você não está escondendo nada de Deus. Ele já sabe de tudo. Você pode confessar seus pecados a Deus e às vezes é muito útil ter um amigo de confiança ou um líder espiritual a quem você também possa dizer, tenho tido problemas com isso e, sabe, é incrível às vezes como isso pode quebrar as fortalezas dentro de você. Apenas falar disso com alguém em quem você confia e se livrar disso. Cuidar de si mentalmente. Deixar sua mente descansar. Uau! Algumas pessoas saem de férias e vão à praia para se preocupar com o que vão fazer o resto de suas vidas. É verdade. Vou tirar o dia de hoje e me preocupar. Duas das principais coisas que fazem com que as pessoas se desgastem mentalmente é a preocupação e a argumentação. Tentar entender as coisas que só Deus sabe, que Ele não vai contar para mais ninguém ainda, sabe? E não existe confiança em Deus sem ter perguntas sem respostas. Não é à toa que Deus nos disse para viver um dia de cada vez, especialmente nesses tempos de hoje. Meu Deus! Por quanto tempo mais teremos que usar máscaras? Quando o Covid vai acabar? Será que vai acabar? Agora eles têm essas outras cepas. Não. O que vai acontecer se eu pegar? Não há como você saber tudo. Você só diz, Deus, eu pertenço a você. Você me criou com a sua própria mão, fui maravilhosamente formado. O meu nome está escrito no seu livro da vida. Se eu morrer de Covid... Sabe, Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Precisamos olhar para isso de acordo com o que a Bíblia diz. Você não precisa ter medo de morrer. Se você é um crente, uau! Você, com certeza, como eu mesma, estou ansiosa por isso. Eu não estou falando que eu tenho um desejo de morrer, mas, sabe, uau! Como será o céu, hein? Como será o som daquele coral celestial? Eu quero fazer um seminário com Moisés, sabe? E eu estive pensando sobre isso. Nós nos preocupamos com tantas coisas e, sabe, eu estou lendo um livro agora que é sobre a mente. Já escrevi várias coisas sobre a mente, mas este é
realmente um bom livro. Uma das coisas que o autor disse que eu realmente gostei é: quando você tem um padrão de pensamento errado, digamos que você se preocupa com o dinheiro o tempo todo. A primeira coisa que você precisa se perguntar é: de onde isto veio? Veja como, por exemplo, quando eu estava crescendo, ninguém fez nada por mim. Eu tive que cuidar de mim. Meus pais me deram um lugar para morar, me alimentaram, e eles compraram as roupas que eu realmente precisava ter, mas o meu pai não comprou o meu vestido de formatura, nem as fotos da escola, nem o meu anel de formatura, nem qualquer coisa que fosse especial para mim. Então, The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. eu tenho um pouco mais de medo de não ter dinheiro bastante do que o Dave. O Dave foi criado, sua família era pobre. A minha não era. Sua família era pobre, mas ele tinha uma mãe que o ensinava a confiar em Deus. E ele esperava em Deus para prover para eles dia após dia. E uma das coisas que ela fazia era limpar casas para as pessoas. E muitas pessoas para quem ela limpava as casas eram ricas, sabe? E muitas vezes eles davam a ela sacolas cheias de roupas novas para ela levar para casa. Bem, o Dave não tem medo em relação ao dinheiro. Então, é útil para mim perguntar de onde isto veio. Porque eu sou assim. Conheço homem que tem muito medo em relação ao dinheiro. Ele não compra nada exceto o que realmente precisa, mesmo tendo dinheiro para comprar absolutamente tudo. Por quê? Porque ele passou uma fase terrível de pobreza em sua infância. E ainda que sua mãe tenha se casado de novo com um homem que cuidava deles, é incrível como você pode ficar presa em um tipo de mentalidade. Sabe, algumas pessoas podem se preocupar com o que as pessoas pensam delas por causa de algo muito doloroso que alguém disse a elas há 25 ou 30 anos atrás. Então, se você está presa em um padrão de preocupação pensando sobre a mesma coisa constantemente, talvez você se saia bem em muitas áreas e não se preocupe com seus filhos, mas o dinheiro é o problema. Ou talvez a sua saúde ou o que for. Não continue fazendo isso, lutando e tentando vencer por conta própria. Peça a Deus para te mostrar qual é a fonte de tudo isso. Porque se você não chegar à raiz, aquilo vai continuar produzindo frutos ruins. A Ginger me perguntou se eu tinha algo especial no meu coração para este ano e eu disse sim, levar a vida um dia de cada vez. Um grande exemplo disso é o maná. Deus fornecia a comida deles diariamente. Imagine como... Veja, nós não pensamos o bastante nas coisas. Pense, eles estavam no meio do nada. E toda aquela comida desce. Deus diz, mas vocês só podem pegar o bastante para hoje. Se você pegar mais do que precisa, vai apodrecer e feder. E eles tinham que confiar em Deus, que no dia seguinte ele apareceria de novo. Vamos. Foi mais difícil do que imaginamos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas te serão acrescentadas. Cuide-se emocionalmente. Não é egoísmo cuidar de si mesmo, isso é sábio. E você diz, bem, como eu cuido emocionalmente de mim, bem? Algumas das coisas que eu já disse vão ajudar. Não se preocupar, não argumentar, mas digamos que você seja uma pessoa, somos diferentes, digamos que você seja uma pessoa que precisa estar cercada de pessoas. Um casal que eu conheço
Ela disse: o meu marido, ele é energizado pelas pessoas e elas me cansam. Bem, todos somos diferentes, então você precisa permanecer em Deus e descobrir o que você precisa. E não sinta que você está fazendo algo de errado ao suprir suas necessidades. E eu posso dizer que meu marido precisa jogar golfe. E eu estou num ponto da minha vida agora onde eu preciso que ele vá jogar golfe. Amém? Sabia que os homens precisam de jogar mais do que as mulheres? Isto é um fato real. Eu não preciso ficar perto de uma tonelada de pessoas. Isto é meio engraçado, já que eu... Mas eu preciso de um tempo de silêncio. Preciso de tempo sozinha. Vivi e eu conversávamos sobre o que faremos quando chegar em casa. Eu disse: bem, na minha primeira hora que eu estiver lá, eu só quero ficar sozinha. Por quê? Porque quando eu terminar aqui, eu vou precisar de silêncio. E eu só quero... Não quero ir direto para casa e começar outra coisa. Então, seja o que você precisar emocionalmente, vamos dizer que emocionalmente você precisa de mais elogios, mais encorajamento. Mas talvez você não esteja casado com alguém que te dá isso. Bem, encontre alguns amigos que realmente sejam encorajadores. Eu falo sério. Não fique bravo com a pessoa com quem está casado porque ela não foi moldada de tal forma que possa te dar tudo o que você quer. Peça a Deus para prover o que você precisa. Ele pode não prover através de onde você acha que deveria vir, mas ele vai prover. Ficamos bravos com as pessoas por não nos dar algo, mas elas nem sabem como fazê-lo. Nem sequer está no alcance delas. Talvez elas tenham sido criadas numa família onde não era demonstrado afeto. Mas esse rapaz se casa com uma mulher que tinha uma tonelada de afeto quando estava crescendo. Então ela quer tudo isso dele e é algo que ele não entende. Bem, então ela precisa orar para que Deus dê a ela através de outra fonte, sabe? Cuide-se emocionalmente. Veja uma história na Bíblia que eu acho interessante e está em João 12, 3, 7, quando Maria pegou 1 litro de unguento puro, um perfume caríssimo, e derramou nos pés de Jesus. E os enxugou com seus cabelos. Mike, você pode vir aqui um minuto? Só para fazer isso ter sentido para vocês. Veja, eles não se sentavam em cadeiras e comiam nos dias de Jesus. Mike é tão obediente. Veja, agora era assim que eles comiam. Ficavam em volta das mesas e se inclinavam. Bem, ela estava bem aqui, atrás dos pés dele. E ela soltou os cabelos, o que uma mulher jamais faria publicamente, sabe? Primeiramente, para ela estar ali e chegar tão perto de Jesus, quero dizer, ela estava sendo realmente muito radical. E é assim que você fica se você ama Jesus de verdade. E sabe, Judas reclamou. E ele disse: por que você desperdiçou isso? Vamos agora, ouça. Por que você desperdiçou isso? E Jesus disse: ela fez isso em preparação para o meu sepultamento. Sabe o que eu acho? Esta é a minha opinião. Acho que isso ajudou emocionalmente. Porque seus discípulos dormiram e não conseguiram orar com ele nem por 1 hora. Ele estava passando por muitas coisas emocionalmente, mas aqui Maria chega e ela pega um perfume que vale 1 ano de salário e apenas derrama tudo sobre ele. Posso te dizer algo? De vez em quando você é digno de gastar. Pode se levantar, Mike? Obrigada. O Mike é tão bom.
posso viver sem isso. Bem, talvez você possa, mas talvez não seja a melhor coisa para você viver sem isso. E sabe, não dê atenção ao julgamento de outras pessoas. Você não precisa disso. Você não sabe o que eu preciso. Você não sabe como é a minha vida. Você não sabe o que eu passo. Todos temos as nossas opiniões sobre todo mundo e sobre o que eles devem ou não fazer. E o resumo de tudo é isso. Você comece a falar o que precisa com Deus. Às vezes eu digo a Deus, sabe, você poderia fazer algo especial para mim? Eu só preciso de uma surpresa. Amo meu marido de todo o coração, mas ele não é bom em dar presentes. E a minha linguagem de amor é presentes. Eu amo dá-los e recebê-los também. Mas ele não é o que ele faz. Ele pode sair e fazer compras o dia todo e trazer camisas, jeans e sapatos e... Tem algo aí para mim? Não. Pensei que se eu comprasse algo você devolveria. Eu digo, eu não me importo. Mas então ele é assim? Então... Passei anos brava com ele? Isso não vale a pena, não. Não foi assim que Deus o moldou. Ele tem muitos outros grandes dons. Ele faz qualquer coisa por mim. Ele é muito bom com atos de serviços, que é a minha segunda linguagem de amor, então ele ainda consegue fazer algo. Mas se você não está recebendo algo de outra pessoa, peça a Deus por isso. Está tudo bem pedir a Deus algo especial. Deus, você poderia fazer algo especial para mim? Eu acabei de escrever um livro chamado Como Envelhecer Sem Ficar Velho. E então ele começa assim, cuide de si mesmo enquanto é jovem. Espero que as pessoas não olhem para este livro e digam, eu não preciso disso, só tenho 20 anos. Bem, é exatamente agora que você precisa quando tem 20 anos. Eu gostaria com todo o meu coração que alguém tivesse escrito este livro há 30 anos atrás. E eu teria lido e prestado atenção nele. Eu poderia ter evitado ficar doente 3 vezes. Poderia ter evitado algumas das coisas com as quais ainda lido porque trabalho demais. Por eu ter sido abusada na minha infância, eu realmente tentava obter muito do meu valor e mérito no meu trabalho. Eu não sabia de nada. Eu não tive ninguém para me dizer as coisas que eu estou te dizendo. E sim, eu ia à igreja. Há muitas coisas que se você fizer agora e não são difíceis, que farão toda a diferença para você. À medida que envelhece, primeiro, não comece a pensar como velho. Eu estou tão velho, não posso mais fazer isso porque eu estou velho. Não, você está envelhecendo, mas não precisa ficar velho. A velhice é uma mentalidade, a idade é um número. E todos sabemos o porquê eu digo isso o tempo todo. É que eu tenho 77, em breve farei 78. E eu ainda sou forte. Sim, eu fico um pouco mais cansada do que antes. Preciso de mais descanso. Preciso falar não para mais coisas do que antes. Mas eu não sou velha.
Amém? Não comece a pensar, eu estou velho demais para fazer isso. Coisa simples, deixe-me te dizer. Descanse o bastante. Diga não quando for necessário dizer não. Durma de 7 a 8 horas por noite. Bem, eu não tenho tempo para isso. Bem, ou você vai arranjar tempo, porque você escolheu, ou eventualmente será forçado a isso. Amém? Você não pode fazer a mesma coisa a vida toda. Você tem que fazer mudanças o tempo todo. Beba muita água, coma alimentos saudáveis. Não seja excessivo com açúcar, cafeína e outras substâncias que não são boas para você. Faça muito exercício, mova-se, mova-se, mova-se. Você tem articulações porque você deve se mover. Faça um investimento em si mesmo. Sabe por quê? Porque você vale. Você tem um valor tremendo. Você foi assombrosamente e maravilhosamente formado. Amém? Vamos dar um grande louvor ao nosso Deus.